Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião do GREMAC, nosso grupo de estudos aqui de Mama de Campinas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carcinoma ductal in situ na atualidade, diagnóstico e desafios da descalination, né? Mais uma vez agradecendo à Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas, com o nosso apoio do nosso GREMAC, no Departamento de Radiologia também. E hoje nós temos convidados a doutora Paula de Camargo Moraes, ela é médica radiologista do CDB do Grupo Aliar, é médica radiologista do ALTA, Grupo DASA, e médica e colaboradora do INRAD, da USP de São Paulo. Após, nós teremos a discussão de casos com o professor Dr. Cássio Cardoso Filho, médico mastologista da Unicamp, o CAISM, e o Dr. Marcos Duarte de Matos, médico radioterapeuta do Hospital do Amor de Barretos. Boa noite a todos. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. E vamos começar a aula, tá bom? Oi, gente, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer oficialmente o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Carla falou, eu sou radiologista, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a apresentação por imagem do carcinoma in situ. Primeira coisa, vou falar um pouquinho de definição. O que é o carcinoma in situ? O carcinoma in situ é quando a gente tem uma proliferação de células epiteliais atípicas no interior do ducto, sem ultrapassar a membrana basal. Quando ultrapassa a membrana basal, aí é o carcinoma invasivo. Algumas pessoas encaram o carcinoma ductal in situ como a alteração mais agressiva dentro do espectro de todas as alterações proliferativas que a gente pode ter na mama. E ele é um precursor não obrigatório para o carcinoma invasivo. A grande questão hoje, é o que a gente vai acabar discutindo nos nossos casos, são quais carcinomas ductais in situ a gente acha que vão evoluir para a doença invasiva. E por que essa questão? Porque o carcinoma in situ ele é uma doença heterogênea e tem um comportamento biológico variável. Tanto que, assim, o carcinoma in situ, ele tem vários aspectos morfológicos diferentes na histologia. Tem grau nuclear diferente. Tem carcinomas in situ que tem comedonecrose, tem carcinoma in situ que não tem. E tem uma grande diferença, às vezes, em relação aos marcadores moleculares. E isso vai definir qual é o prognóstico e a chance de progressão para a doença invasiva. Instintivamente, a gente acha que os carcinomas in situ de mais alto grau nuclear têm muito mais possibilidade de progressão para a doença invasiva. Em relação aos marcadores moleculares que a gente tem, como é que funciona? A gente tem alguns marcadores que a gente faz de rotina, e a gente faz para todo mundo, que são os receptores hormonais, e isso vai nortear o uso de terapia endócrina. E a gente também tem um tipo de oncotype para carcinoma ductal in situ que pode predizer o benefício da radioterapia e estimar o risco de recorrência após o tratamento. E a gente também tem alguns marcadores moleculares que não são tão usados na clínica. Um deles é o HER2, o outro é o Ki67. E, por último, a gente tem o TIL, que são o Tumor Infiltrating Lymphocytes. E esses três marcadores, o HER, a alta expressão de Ki67 e o TIL, eles estão mais associados com uma maior chance de recorrência. Em relação ao comportamento biológico, tem algumas séries históricas que foram feitas com carcinomas in situ que não foram classificados adequadamente na histologia, e aí voltou para ver o que aconteceu com essas pacientes ao longo do tempo. Então, um deles mostrou que as pacientes com carcinoma in situ que não foram tratadas tinham um risco de 10 vezes maior de desenvolver carcinoma invasivo na mesma mama. E o carcinoma in situ de baixo grau tinha um risco de progredir para doença invasiva que variou de 36% a 53%. Por que o carcinoma in situ de baixo grau? Porque o carcinoma in situ de alto grau, invariavelmente, foi submetido a algum tipo de tratamento. Quem mais se confundiu com hiperplasia ductal atípica foi o carcinoma in situ de baixo grau e foi ele que não foi tratado. Mas o que a gente sabe em relação ao intervalo para recorrência? Os carcinomas in situ de baixo grau podem recorrer até 15 anos depois que a gente fez a cirurgia e fez o tratamento. E os de alto grau têm uma recorrência muito mais precoce nos primeiros 5 anos. E
quais são alguns preditores para recorrência e pior prognóstico? Logicamente, margens comprometidas na cirurgia, alto grau nuclear, tamanho da lesão, principalmente as lesões grandes, presença de comedonecrose, pacientes jovens, e jovem aqui a gente determinou como 45 anos, então pacientes com menos de 45 anos têm pior prognóstico e mais chance de recorrência, carcinomas in situ que se manifestaram através de alterações palpáveis e que não foram submetidos à radioterapia. Então, grosseiramente, a gente pode dividir o carcinoma in situ em baixo grau e carcinoma in situ de alto grau. Em geral, os carcinomas in situ de alto grau, alguns deles vão expressar HER2. Ou seja, gente, eu estou falando isso aqui várias vezes para vocês. O carcinoma in situ é uma doença heterogênea e isso vai ter repercussão na apresentação dele nos métodos de imagem. Então, vamos lá, vamos ver como que o carcinoma in situ se apresenta na mamografia, no ultrassom e na ressonância. Começando pela mamografia. Aproximadamente 1/4 de todos os carcinomas mamários que são diagnosticados anualmente são carcinomas in situ. E a mamografia é a principal ferramenta para a detecção do carcinoma in situ. Mais ou menos metade de todos os carcinomas in situ são visíveis apenas na mamografia. E a calcificação é a principal manifestação do carcinoma in situ nesse método. E como que se manifestam os carcinomas in situ que não são calcificados? Muitos deles são ocultos à mamografia, ou eles podem se manifestar através de nódulo, assimetria e distorção. Em relação aos nódulos, 10% mais ou menos de todos os carcinomas in situ podem se manifestar à mamografia através de nódulo ou assimetria. E, em geral, são os carcinomas in situ de baixo grau. Por quê? Ele vai crescendo lentamente, tem tempo de formar fibrose e elastose periductal, então a gente tem uma reação do estroma, e essa reação do estroma que forma um nódulo e assimetria que se traduz na mamografia através de nódulo ou assimetria, né, que a gente consegue ver. Em relação à distorção arquitetural, uma parte também se manifesta através de distorção arquitetural à mamografia, e em geral são os carcinomas in situ que estão associados a algum tipo de alteração esclerosante, ou adenose esclerosante ou cicatriz radiada. E o que a gente vê é a tradução das doenças esclerosantes na mamografia. Falei para vocês que a principal manifestação do carcinoma in situ na mamografia é através de calcificação. E aí, existe algum tipo de associação entre a morfologia da calcificação e os diferentes subtipos histológicos? Tem grande sobreposição de achados, tá? Mas, em geral, as calcificações que têm morfologia linear ou morfologia linear ramificada, que tem uma distribuição segmentar, está mais associado com carcinoma in situ de alto grau com comedonecrose. Já as calcificações redondas e amorfas agrupadas estão mais associadas a carcinomas in situ de baixo grau. Já as calcificações pleomórficas finas é a apresentação mais frequente, tanto do carcinoma in situ de alto grau, quanto do de baixo grau. Então, vamos ver o que acontece. A gente tem um carcinoma in situ de alto grau, que está dentro do ducto se proliferando loucamente. E ele vai proliferando e ele vai morrendo, vai tendo necrose. E vai tendo calcificação dessa necrose. Só que essa necrose, ela vai se moldar nesse ducto que está completamente preenchido por células atípicas. Então, as calcificações, elas são irregulares, que é isso que a gente vai ver na mamografia. Então, calcificações que são lineares ou lineares ramificadas e que têm uma distribuição segmentar. O carcinoma in situ de baixo grau, o que acontece? A gente tem a proliferação das células, aí vai formando esses espaços cribiformes, essas células elas vão secretando, e é isso que a gente vai ver na nossa mamografia. Mas o que acontece? Aqui a gente tem carcinoma in situ também, só que a gente não vai ver por imagem, porque aqui ele não se deu ao trabalho de calcificar. Então, a gente vê na mamografia, quando é calcificação, aquela parte do carcinoma in situ que calcificou. E não significa que no restante do ducto não tenha, como aqui vocês estão vendo. E às vezes o que acontece? Aqui tem as calcificações, aqui não tem absolutamente nada, e aqui tem mais uma ilhota de calcificações. Então, quando a gente vai fazer a propedêutica de avaliação de calcificação à mamografia, a gente precisa sempre ver o grupamento de calcificações e magnificar pegando um pouco antes e um pouco depois, para a gente ver se tem essa distribuição, às vezes descontínua, e medir toda a extensão do acometimento que a gente está vendo.
Aqui é um exemplo da mamografia de calcificações amorfas agrupadas, que era um carcinoma in situ de baixo grau. Então, em relação ao aspecto que a gente tem aqueles carcinomas que têm comedonecrose, que se manifestam mais frequentemente através de calcificações lineares ou lineares ramificadas com distribuição segmentar, que sugere acometimento de árvore ductal. Os carcinomas in situ de mais baixo grau podem se manifestar através de calcificações amorfas ou redondas agrupadas, e às vezes os carcinomas in situ papilíferos podem se manifestar através de nódulos. Tá? Às vezes podem ser circunscritos, às vezes eles podem ser microlobulados, como esse caso aqui. Bem, resumindo, comedonecrose está mais associada a alto grau nuclear. A gente pode ter associação com receptores hormonais negativos, e a mamografia a gente tem como principal manifestação calcificações lineares ou lineares ramificadas com distribuição segmentar. Tem associação com neoangiogênese e microinvasão, que às vezes a gente pode ver até muito melhor a ressonância. E os carcinomas in situ que não têm comedonecrose estão mais associados a carcinomas in situ de baixo grau, receptores hormonais positivos e que podem se manifestar a mamografia através de calcificações amorfas ou redondas agrupadas ou através de nódulo. Lembra que eu falei para vocês que tem tempo de formar a reação do estroma periductal? Muito bem. O alto grau está fortemente associado à recorrência, mas não ao tipo de recorrência, tá? Pode recorrer tanto como um outro carcinoma in situ, como carcinoma invasivo. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem calcificações que são pontiformes e amorfas, uma distribuição segmentar, e aqui era um carcinoma in situ de grau intermediário, tá? Calcificações grosseiras e heterogêneas, essas aqui com distribuição segmentar. As calcificações grosseiras e heterogêneas têm grande associação com carcinoma in situ de alto grau. Mais um exemplo, calcificações amorfas agrupadas, aqui era um carcinoma in situ de baixo grau. E aqui, calcificações pleomórficas com distribuição segmentar. E aqui, ó, lembra que eu falei para vocês aquela manifestação descontínua? Então, a gente tem calcificação aqui, aqui não tem nada, tem calcificação aqui, tem calcificação aqui, aqui não tem nada, e aqui tem também. Então, quando a gente vai fazer a magnificação, lembrar que a gente tem que sempre incluir uma parte mais posterior e uma parte mais anterior em direção à papila, para a gente pegar toda a extensão do acometimento. Nesse caso aqui era carcinoma in situ de alto grau. Aqui a gente tem um carcinoma in situ se manifestando através de distorção. E, na verdade, isso aqui era uma cicatriz radiada que tinha carcinoma in situ associado. Carcinoma in situ se manifestando através de assimetria focal. Era um carcinoma in situ de baixo grau. E aqui, um nódulo, e eu trouxe todos os métodos para vocês verem. Aqui a mamografia, aqui a ressonância, e aqui no ultrassom direcionado, que foi que a gente utilizou para fazer a biópsia desse caso, e veio um carcinoma in situ de baixo grau. Só queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que a gente começou a ver muito agora com a tomossíntese. Às vezes a gente vê nos carcinomas in situ calcificações com distribuição que sugere acometimento ductal e tem um aumento da densidade associado. Às vezes na tomossíntese a gente pode ver o ducto dilatado que está associado às calcificações. Mas isso é um sinal muito mais frequente da tomossíntese, tá? Muito bem, falamos da mamografia, chegamos agora à ressonância. A ressonância, ela tem uma sensibilidade alta para a detecção do carcinoma in situ, que varia em torno de 80% a 96%. Comparado com a sensibilidade por carcinoma invasivo, é um pouco menor, mas é tão alta quanto, né? É bastante importante a sensibilidade da ressonância para avaliação do in situ. E até 40% de todos os carcinomas in situ são vistos apenas à ressonância. E quem mostrou para a gente que a ressonância era uma ferramenta que podia identificar carcinoma in situ foi a Christiane Cole. Ela analisou os carcinomas in situ puros e o que ela percebeu? Que a ressonância é melhor que a mamografia em todos os graus de carcinoma in situ. E tanto vai ficar melhor quanto mais alto grau for o carcinoma in situ. E quando a gente pega o carcinoma in situ sem comedonecrose, a gente vê que a ressonância é infinitamente melhor que a mamografia. Por quê? Porque aqui
Como não tem calcificação, muitas vezes é oculto a mamografia, mas por ser de alto grau, a gente consegue ver muito bem a ressonância. E, gente, até os anos 2000, a ressonância ela não era considerada uma ferramenta adequada para avaliação do carcinoma in situ. O que mudou? Primeiro, a gente melhorou os nossos aparelhos. A gente começou a ter enfoque em resolução espacial. A gente saiu de um cenário de diagnóstico e passou para um cenário de rastreamento de pacientes de alto risco. E a gente começou a entender os realces não nodulares. E a gente consegue ver muito bem a ressonância. Perfeito. A ressonância, ela vê neoangiogênese, ela vê aumento de vascularização e alteração de permeabilidade vascular. Como que isso funciona para uma lesão que está crescendo dentro do ducto? O que acontece é que existe uma neovascularização ao redor dos ductos e no estroma ao redor desses ductos acometidos pelo carcinoma in situ. E a gente tem uma alteração da permeabilidade e o gadolínio ele se difunde através da membrana basal e vai para o interior dos ductos que estão afetados por carcinoma in situ, e é isso que faz com que a gente enxergue o carcinoma in situ à ressonância. Então, muito bem. Como que a gente vai ver o carcinoma in situ à ressonância? Principalmente através de realce não nodular. É a principal manifestação do carcinoma in situ. Isso faz todo sentido, porque a gente, quando tem um realce não nodular com distribuição segmentar ou linear, que sugere trajeto ductal, que é o jeito, né, como o carcinoma in situ cresce, perfeito, faz todo sentido do mundo. Em relação ao padrão interno, como que a gente vê a ressonância? Os mais frequentemente associados à malignidade é o realce clumped, ou aglomerado, né, em português, ou aquele conglomerado anelar, o cluster rings, são os mais frequentemente associados à malignidade. Lógico que a gente pode ter carcinoma in situ como nódulo, em geral são nódulos irregulares, e foco também pode ter a apresentação do carcinoma in situ, mas é a manifestação menos frequente. Esse trabalho, ele correlacionou toda a apresentação do carcinoma in situ à ressonância. O que a gente viu? O carcinoma in situ de alto grau, ele pode se manifestar tanto como foco, quanto nódulo, quanto realce não nodular. Muito mais frequentemente realce não nodular. O carcinoma in situ de baixo grau, ou ele é nódulo, ou ele é realce não nodular. E a cinética? Qualquer uma pode acontecer no carcinoma in situ. Pode ter washout, pode ter platô, pode ter curva persistente. Portanto, a nossa conduta tem que ser baseada muito mais frequentemente na morfologia do que no aspecto de captação ao longo do tempo do carcinoma in situ à ressonância. Vamos ver exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tem um realce linear aglomerado. A gente está falando de realce não nodular e realce linear. Eu queria só chamar a atenção de vocês para um aspecto do realce linear. O realce linear que preocupa, não é todo realce linear que preocupa. O realce linear pequenininho, menor do que 1 centímetro, não ramificado, a gente pode ficar tranquilo e acompanhar, porque o risco de malignidade, como demonstrado nesse trabalho, é muito baixo. Então, assim, qual que é o realce linear que vai preocupar? Aquele que tem mais do que 1 centímetro e muitas vezes é ramificado, tá? Pequenininho, homogêneo, menor do que 1 centímetro, a gente pode tranquilamente acompanhar. Até porque isso para a gente é um pesadelo, porque a gente não vai ver na mamografia, a gente não vai ver na ultrassom direcionado. Mas esse trabalho deu toda a segurança para a gente para acompanhar tranquilamente esse tipo de realce linear. Exemplo para vocês, aqui a gente tem um realce segmentar clumped, até um clampedão, né, gente? Olha o tamanho desses nódulos, né? Era um carcinoma in situ. E aqui a gente tem outro exemplo, um realce segmentar, e aqui a gente tem os cluster rings, aqueles conglomerados anelares. O que acontece aqui? Aparentemente tem um washout do carcinoma ductal in situ dentro do ducto e um realce da parede do ducto. E é isso que dá esse aspecto à ressonância, que é altamente sugestivo de malignidade. Por último, mais um exemplo, segmentar clumped, outro carcinoma in situ. Carcinoma in situ como nódulo. E agora a gente chegou à ultrassonografia. O ultrassom,
é o pior método para avaliação do carcinoma in situ. Com a metade de todos os carcinomas in situ tem algum tipo de manifestação ultrassonográfica. E, em geral, a gente vai ver achados sutis e não específicos. Como que a gente vai enxergar, né? Como que a gente vai valorizar? Muitas vezes, por conta da correlação com o achado da mamografia ou a ressonância, desculpa, ou em pacientes que são sintomáticas, têm alteração palpável, fluxo papilar, que vem para fazer ultrassonografia. A gente vai usar o plano radial do ultrassom para ver a correlação desse achado com a anatomia ductal, e o plano radial é melhor para ver as margens do achado. Como que a gente vai ver o ultrassom do carcinoma in situ? O carcinoma in situ calcificado, a gente pode ver pontos ecogênicos entremeados a uma alteração arquitetural, a gente pode ter algumas áreas císticas junto a alguns ductos dilatados, ou seja, a gente tem achados não nodulares. Isso é um problema, porque o BIRADS hoje não contempla achados não nodulares. A gente fala basicamente de nódulo. Mas acredito que na próxima edição do BIRADS a gente vai ter sim, porque já tem uma série de trabalhos sendo publicados sobre o assunto. E a gente sabe que a gente pode ter alteração e alteração significativa que se manifesta a ultrassonografia através de achado não nodular. Então, exemplos. Pontos ecogênicos em meio a uma área mais hipoecogênica, né? Uma alteração textural. Aqui, novamente, a área mal definida, hipoecogênica, com pontos ecogênicos entremeados. Aqui, muito mais sutil, a gente está vendo uns ductozinhos levemente dilatados, com alguns pontos ecogênicos entremeados, que a gente valorizou, obviamente, porque tinha achado a mamografia. Gente, o ultrassom, ele não é o melhor método para caracterizar a morfologia e distribuição de calcificação. A mamografia é infinitamente superior, mas a gente pode usá-lo para orientar a biópsia. E nesse caso, a gente fez a biópsia orientada por ultrassonografia, único cuidado, terminando o procedimento, radiografia dos fragmentos para ter certeza de que a gente pegou as calcificações. E o carcinoma in situ não calcificado, como que a gente vai ver a ultrassom? A gente pode ver como nódulo microlobulado, a gente pode ver como um pseudomicrocisto, a gente pode ver como alteração textural com ou sem áreas císticas, e, de novo, achados não nodulares. Então, aqui a gente tem um nódulo microlobulado, que era um carcinoma in situ de baixo grau, era um nódulo novo. Aqui a gente tem um nódulo irregular, as margens são meio microlobuladas, era um carcinoma in situ. E aqui um aspecto de pseudomicrocisto. Lembrando que quando a gente fala de microcistos agrupados, são cistos pequenininhos, menores do que 2 a 3 milímetros, juntinhos, e eles não podem ter paredes espessadas. E nesse caso, apesar da gente ter essas áreas císticas entremeadas, aqui a gente tem uma septação grosseira. Então, na verdade, aqui a gente tem um nódulo complexo sólido cístico com parede espessada. Aqui, mais um exemplo. A gente vê uma alteração de textura, a gente vê até esses nódulos meio mal definidos, né? É como se a gente pegasse aquele realce clamped e colocasse no ultrassom. O que é importante quando a gente está falando de carcinoma in situ? Eu não falei para vocês que são achados sutis, pouco específicos? Compara a área que a gente está vendo com a mesma área na outra mama, compare a área afetada com uma outra área da mesma mama, para a gente valorizar e entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem um ducto todo irregular, com uma dilatação focal toda angulada, carcinoma in situ. Muito bem. Quanto maior a extensão do carcinoma in situ, maior a chance de ter carcinoma invasivo associado, principalmente os carcinomas in situ de mais do que 5 centímetros. E isso, o ultrassom ajuda a gente absurdamente. Porque nódulo é domínio do ultrassom. Então, a gente vê um carcinoma in situ bastante extenso, vale a pena levar para o ultrassom. Porque se a gente tiver nódulo associado, tem grande chance de ser o componente invasivo desse carcinoma in situ. E é ele que vai determinar o prognóstico. Então, quando a gente for fazer a biópsia, vale a pena pegar o nódulo, para a gente definir exatamente o que está acontecendo com essa paciente. Então, estou falando aqui para vocês que tem associação de carcinoma in situ com carcinoma invasivo, e aproximadamente 25% de todos os carcinomas in situ têm algum tipo de doença invasiva associada. Quando que a gente pode pensar que a gente pode estar subestimando um carcinoma in situ em relação à presença de carcinoma invasivo? Primeira coisa, quando a gente tem calcificação
e associação com um nódulo, que é aquilo que a gente acabou de ver. E aí a gente vai focar no aspecto mais suspeito e a gente vai guiar a biópsia para o aspecto mais suspeito. Extensão, falei para vocês, quanto maior a extensão do carcinoma in situ, maior a chance de ter um carcinoma invasivo associado. Outra coisa que a gente percebe, grande densidade de calcificações. A gente tem uma areazinha lá cheia de calcificação, ao contrário daquelas calcificações que eu falei para vocês, que são meio descontínuas. Então, grande densidade fala a favor de subestimação de doença invasiva. E o grau nuclear, obviamente, como a gente já sabe. O BIRADS, apesar de definir conduta, ele não tem associação com o grau de subestimação. Se é BIRADS 4, se é BIRADS 5, a gente vai biopsiar, mas não tem associação com o grau de subestimação. Falando para vocês, extensão é importante para a gente subestimar a presença, né, de carcinoma invasivo, para a gente programar a cirurgia. Então, como que são os diferentes métodos em relação à subestimação, à avaliação da extensão, né, do carcinoma in situ? A ressonância é o método mais acurado, seguido pela mamografia e pelo ultrassom, que, na verdade, aqui a acurácia para a extensão é quase metade, então é baixo. Então, a ressonância acaba sendo a melhor ferramenta. Espero que eu tenha ajudado vocês em relação ao aspecto de imagem dos carcinomas in situ, lembrando que a gente grosseiramente pode separá-los em baixo grau e alto grau, e que é uma doença heterogênea e que isso repercute no que a gente vê nos nossos métodos de imagem. Muito obrigada pela atenção, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, Guilherme, TI, SMCC também, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigadão. É.